Primeiramente, o presidente Fábio Mota fará um pronunciamento e, em seguida, o Stefan estará à disposição dos senhores para as perguntas. Bom, boa noite a todos. Eu não costumo fazer isso, nunca fiz. Em 2 anos e 6 meses de presidente do Vitória, nunca vi sequer uma coletiva, mas hoje acho que passou de todos os limites. Eu acho que o que está acontecendo com a arbitragem brasileira, especificamente com o Vitória, é uma vergonha. Nós fomos prejudicados contra o Botafogo, num gol anulado sem sentido. Fomos prejudicados contra o Corinthians, onde o VAR chama e o cidadão não expulsa o jogador do Corinthians. E hoje um escândalo, em todos os termos. Não estou discutindo que o Cruzeiro poderia já ter empatado o jogo. Acho até que o Cruzeiro merecia já ter empatado o jogo. Mas não precisa empatar dessa forma que foi empatada. Está nítido, está claro. Que não é fácil você brigar no Campeonato Brasileiro da forma que a gente está brigando. A gente faz um esforço fenomenal, monstruoso, para enfrentar de igual para igual um time como esse, com investimento de mais de 200 milhões, com uma folha de quase 30 milhões, certo? Não precisava, o Cruzeiro não precisa disso, certo? E é um absurdo, é vergonhoso. A gente precisa clamar aqui pela profissionalização da arbitragem. Enquanto a arbitragem não for profissional, a gente vai ficar aqui cheio de dúvidas e indagações na nossa cabeça, certo? É um absurdo você ainda não ter uma arbitragem profissional, ou seja, o árbitro teria que receber o salário de arbitragem e ser só árbitro, ele teria que ser profissional. E nós, no Brasil, temos essa vergonha de não ter o profissionalismo da arbitragem. Isso enseja uma série de dúvidas nas nossas cabeças. Será que todo mundo viu? A Sport TV todo viu, os comentaristas viram, vocês todos viram que foi mão? E por que o VAR não mostrou que foi mão? Tem uma outra imagem, além da imagem da Sport TV, tem uma imagem exclusiva do VAR, onde ele prova que não é mão. Se ele conseguir provar que não foi mão e mostrar uma imagem exclusiva, cai por terra tudo que eu estou colocando aqui. Mas é escandaloso, é vergonhoso. O Cruzeiro não precisava disso. Será que o Corinthians e o Fluminense precisavam disso para não cair e para o Vitória cair? Porque no elo é o de menor investimento? São esses questionamentos que a gente precisa saber. Então, eu clamo aqui para o Brasil. Nós precisamos ter o profissionalismo da arbitragem. O árbitro precisa ter a profissão de árbitro e receber como árbitro. Não fazer da arbitragem um bico. O cara tem uma outra profissão, vem para cá para ser um bico. Então, para mim, eu acho que isso, o maior erro vem daí. Enquanto a gente não profissionalizar a arbitragem do Brasil, nós vamos ficar passando por isso, vamos ficar aqui cheio de questionamentos. Passar pelo momento vergonhoso, o esforço que a gente fez de jogar de igual para igual com o investimento que tem o Cruzeiro e sair daqui completamente prejudicado. Ou seja, os 2 pontos não vão voltar, nós vamos fazer a representação, assim como representamos no último jogo, assim como representamos contra o Botafogo, assim como representamos tantos e outros jogos. No máximo vão responder que a gente tem razão, mas os pontos não voltam. E o prejuízo fica do clube, que faz um esforço fenomenal, certo? E passa por isso. Então, é vergonhosa a arbitragem do Brasil. Nós estamos vivendo uma crise histórica da arbitragem do Brasil. A arbitragem do Brasil está vivendo seu pior momento desde quando se fundou a arbitragem no Brasil. Não é um erro só contra o Vitória, é um erro contra muitos e muitos. E eu clamo pela profissionalização. Vamos parar tudo, vamos profissionalizar a arbitragem. O árbitro precisa ter profissão de árbitro e receber como árbitro. Não ele fazer da arbitragem um bico para colocar dúvida na cabeça de todos nós. Porque não é possível que o Brasil todo viu que a bola foi mão e o VAR não consegue enxergar que a bola foi mão. Muito obrigado a todos. Desculpem, não tinha por que estar aqui hoje fazendo esse pronunciamento. Deixo o Stefano aqui com vocês. Stefano, boa noite. Thiago Tolentino, do Bahia Notícias. Eu queria primeiro que você analisasse a partida como um todo e também respondesse sobre o mental da equipe, como é que fica para agora, após passar por expulsão no primeiro tempo, até após fazer uma boa atuação, e também esse empate, né, com o Estudiantes Valembe. Uma pergunta só. Tá, então pode... Pelo jogo? Tá. Bom, boa noite. Boa noite, todo mundo. Eu acho que em relação ao jogo, acho que eu posso destacar aqui de ponto positivo, acho que foi o desempenho dos jogadores para a gente ter ficado com a menos muito cedo. Os jogadores correram bastante. Nós não queríamos que viesse aqui com esse empate, até pelo tanto que a gente guerreou lá dentro de campo, mas acaba tendo essa certa dificuldade. Então eu levanto aqui a questão dos atletas terem corrido.
é o nosso segundo turno, que a gente vem batendo muito nessa tecla, que desses 4 jogos nós estamos com 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate, então um aproveitamento bom, e da última vez que eu vim aqui eu falei a respeito disso, que a gente precisa que esse nosso segundo turno seja melhor que o nosso primeiro, então é isso que fica. Claro que fica um chateamento, que a gente sabe que se estivesse ali com 11-11, com essa equipe do Cruzeiro, que a gente já tinha feito no começo do jogo, nós iríamos conseguir mais, e era esse o sentimento dos atletas, e acabou que aconteceu o empate, tem todo esse lance polêmico que o presidente aqui já falou, a gente acaba ficando chateado, porque todo mundo aqui que acompanhou a partida viu como foi, que se realmente tivesse sido chamado, se a imagem tivesse sido passada, ia mostrar o toque de mão, e posso até falar também do empurrão no Léo, que não foi um empurrão normal, não foi um empurrão qualquer, desestabiliza o jogador e ele não consegue disputar a bola, mas enfim, isso vai caber àqueles que têm que falar sobre isso, que têm que responder, que muitas das vezes não respondem, né? E fica isso, nossa retomada de segundo turno, e que a gente vá. O mental dos atletas, como você perguntou, os jogadores são muito focados, eles sabem aquilo que vem sendo feito dentro de campo, aquilo que vem feito na semana, e a gente vai com a cabeça muito boa para enfrentar o São Paulo lá no Morumbi e conseguir sair de lá com resultado favorável. Stefano, boa noite. Vinícius Espina da Metrópole FM. Nós, como profissionais, também estamos sentindo a mesma situação que você por conta do que aconteceu hoje. Tá? Eu vou fazer uma pergunta em relação à sua preferência em relação ao Carlos Eduardo do que o Zé Hugo para voltar para o segundo tempo. Tá? Mas aí o senhor estava ali no segundo tempo, o Cruzeiro um pouco com volume de jogo maior, tá? Em virtude da expulsão, até entrar em cena, de fato, o protagonista da partida, que foi o gremista, o árbitro da partida, Marcelo de Lima Henrique, que de forma impensável, de forma incompreensível, não foi até o VAR, não foi chamado pelo VAR para anular de forma clara o gol que todo mundo viu. Toda a imprensa está comentando, todo mundo viu. E a pergunta que a gente se faz é o seguinte, depois o senhor respondeu o que eu te perguntei. O que está acontecendo, né? O Vitória precisa falar com quem? Precisa conversar com quem? Para ter uma arbitragem simplesmente justa? Essa pergunta que a gente se faz aqui. O Vitória precisa conversar com quem? O Vitória precisa se aliar com quem para ter simplesmente uma arbitragem justa no Brasil? Porque ao longo da história, quando a gente observa, os rebaixamentos do Vitória, normalmente ali 2018, 2010, sempre são de 1 a 3 pontos a diferença. Né? E, pelo que o presidente falou ali, já foram quase 7 pontos por conta de lances muito claros, não são interpretativos, mas muito claros, e a palavra que usa são muito descarados, de verdade, esses lances, que deixa todos nós indignados. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: por que o senhor preferiu o Carlos Eduardo e não o Zé Hugo? Tá certo. Acho que da arbitragem a gente já falou bastante, o presidente veio aqui, todo mundo viu o que aconteceu. Eu posso responder do jogo. Nós precisamos tirar o Alejandro no primeiro tempo. Acabamos sacrificando ele para que a gente pudesse, quando a gente estivesse marcando, deixar o Mateuzinho só centralizado ali em cima do volante, do Lucas Romero que vinha jogando, e deslocando um pouco o Hiller do lado para a gente poder ter uma sustentação ali melhor. Quando tivesse a bola, o Mateuzinho cairia mais para o lado, que eram os espaços que o Cruzeiro dava para a gente. Tem um centro de jogo muito povoado e a gente conseguia jogar pelos lados, até foram os nossos melhores lances, principalmente ali no primeiro tempo com o Osvaldo, enquanto a gente estava no 11-11. E essa nossa volta ali do segundo tempo, nós pensamos em deixar o Mateuzinho onde ele já está habituado a jogar e onde ele vem sendo esse jogador muito importante para nós na direita, e o Carlos Eduardo, ao invés do Zé Hugo, era um cara que numa situação que a gente conseguisse ficar com a bola, o Zé é um cara de muito bola longa. A gente sabia que o Cruzeiro naturalmente ia empurrar a gente para perto da nossa área e a gente ia precisar de muitas bolas, muitos chutes para frente e não até mesmo lançamentos, e o Zé ia acabar ficar correndo ali nos 45 minutos do segundo tempo, de forma às vezes até não tão objetiva. E o Carlos é um cara que consegue sustentar um pouco mais a bola, foi por isso que a gente pensou nele, e o Zé Hugo, do decorrer da partida, que nós iríamos no segundo tempo sustentando a equipe do Cruzeiro, que a ideia não seria tomar esses 2 gols, a gente teria o Zé Hugo ali para conseguir ter mais essa saída nossa pelo lado, e foi até quando ele entrou. Stefan, minha dúvida era justamente uma, né, que é em relação ao Alejandro, porque a opção de tirá-lo, e outra, Felipe Machado sentiu alguma coisa ou foi a opção do treinador, e o que é que você pensou quando você tirou o Felipe Machado no intervalo do jogo? Não, o Felipe Machado, a nossa ideia foi mais que era um jogador que ele, para subir, para voltar na posição, ele não tem tanta essa característica como a gente teria com o Ricardo Hiller e com o Luan dentro de campo.
Então a nossa ideia de tirar ele é que a gente tivesse dois volantes que são mais posicionais ali na frente da área. O Machado é um cara que tem mais o jogo, mas essa contenção ele não entrega tanto quanto entregaria o Luan e o Hiller. Então foi por isso que a gente voltou dessa forma. Stefano, boa noite. O Vitória fez talvez o seu melhor primeiro tempo do Campeonato Brasileiro. Mas o Vitória também já fez outros jogos muito bons também. A pergunta que eu quero fazer para você é: o que fazer para manter esse nível de atuação em mais jogos consecutivos, sem alternar muito bons jogos e maus jogos? Bom, eu acho que isso hoje se atribui a gente ter ficado com a menos, que fica muito difícil, e eu exalto de novo os jogadores, o quão guerreiro eles foram até o final do jogo. E juntando a isso, nós já viemos aqui, o Thiago já veio aqui outras vezes falar, você falando que a gente fez outras boas partidas, e acabou que a gente não terminou com uma vitória e nem com empate, acabamos derrotados. O que a gente bate muito na tecla, que a gente conseguindo pontuar, principalmente no brasileiro que é de pontos corridos, é muito interessante, é o primordial, né? Você conseguir pontuar. A gente até fez uma colocação nossa interna, o Thiago falando, que os jogos que nós poderíamos ter pontuado, que tomamos gols no final, Corinthians, o do Flamengo, que foi uma derrota, eu acho que pode ter até outros jogos, eu acredito que nós teríamos uma pontuação melhor. E só para terminar de comparação, nós estamos com... O Atlético Mineiro tem uma vitória a mais que nós, se eu não me engano, só que eles pontuaram, tiveram mais empates. Então, por isso eles estão em oitavo, né? Se eu não me deixo errar aqui. Então, a importância nossa é de manter essa constância do segundo turno, mais uma vez batendo na tecla. 4 jogos, o nosso aproveitamento é mais de 50%. Então, para que a gente siga até o final, conseguindo pontuar, para que, como foi a outra pergunta, em relação a 1 ponto ou 3 pontos, isso daí não falte para a gente no final do campeonato. Stefano, boa noite. Melissa do BNews. Projetando o jogo contra o São Paulo, né? Hoje o Cruzeiro veio com um time misto, muitos titulares faltando, e o São Paulo também tem muitos desfalques, seja por lesão ou por suspensão, e enfim, também está disputando as 3 competições. Então o Vitória tem essa oportunidade, mais uma vez, de pegar os times que brigam na parte de cima da tabela, não completos, né? Isso tem acontecido com times que disputam outros campeonatos, mas como a gente falou aqui, o Vitória não tem conseguido aproveitar tanto, transformar isso em pontos, né? Apesar das boas atuações. Então, qual seria a estratégia para aproveitar, né, esses desfalques do São Paulo, sabendo que vai ser um jogo difícil? E nesse mesmo sentido, se seria mesmo o Edu a substituir o Neres, que foi expulso e vai estar suspenso na próxima partida? Bom, acho que em questão dessa última escalação, isso nós vamos ter na semana. Foi o Edu que entrou, então natural da posição, e isso o Thiago vai conseguir trabalhar na semana para definir. E qual que foi o que você perguntou? Sobre aproveitar os times que não usam times. Eu acho que aí a gente pode falar dessas equipes que têm um investimento alto. Acho que o que você pode tirar no jogo dessas equipes quando eles mesclam, até se você for pegar do Cruzeiro, se você for falar de mesclar dos iniciais, Ramiro, o Lucas Silva vinha sendo titular, mas depois não. E acho que só o Vijalba, que a gente pode falar que não é, então 3 jogadores dos iniciais. Só que o que a gente tenta aproveitar pode ser uma falta de entrosamento, só que a qualidade individual, qualidade técnicas que eles têm é muito alta. Então isso acaba não mudando muito para nós, o que vem de lá. O que é batido muito na tecla aqui dentro pelo Thiago é que a gente se prepara olhando para nós, o que nós vamos fazer, e que a gente possa ser, indo lá no Morumbi, a gente consiga ser efetivo e consiga ser melhor do que a gente foi aqui no primeiro turno contra eles e tudo dando certo, arrancar uma vitória lá. Boa noite, Stefano. O Vitória fez um belíssimo primeiro tempo, talvez o melhor na Série A do Campeonato Brasileiro. Me chamou a atenção a boa partida, a ótima partida do Felipe Machado. E ele saiu para a entrada de um atacante, se eu não me engano. Queria que você explicasse o porquê dessa alteração. Acho que eu comentei aqui, eu falei, o rapaz me perguntou, o Machado, a gente ficando com a menos, ele como característica que ele tem, que não agride muito na marcação, nós iríamos precisar ficar um pouco mais próximo da nossa área, e jogadores que têm essa flexibilidade, essa facilidade de conseguir subir e voltar para a linha para pressionar, até pela imposição que eles iam começar a colocar na gente, e foi por isso que a gente optou por tirar o Machado. O Machado é um grande jogador, é um jogador que tem muita visão de jogo, consegue distribuir bem, tem boa finalização, mas para o que o jogo desenhou e para o que a gente precisava fazer, ele foi a decisão que a gente teve de tirar.
Stefano, vocês agora têm uma sequência de. Vocês tinham, na verdade, uma sequência de 3 jogos em Salvador, né? Sem viagem. E agora, apesar de ser uma vez por semana, mas é jogo viajando, volta, joga aqui, depois viaja de novo. Como é que vai ser trabalhada essa logística de agora em diante? Bom, a logística, ela não muda como vinham dos outros. A gente tem uma semana inteira para trabalhar. A gente vai para São Paulo, volta, temos mais uma semana inteira para trabalhar, para jogar em casa e depois saímos de novo. Em questão de logística, não tem muita dificuldade, não. A gente mantém como sempre foi feito, sempre foi trabalhado e seguimos para seguir pontuando. Stefano, boa noite. Queria fazer uma pergunta sobre um outro aspecto, né? Uma outra visão, o aspecto psicológico, né? Que hoje eu percebi que quando o Vitória tomou o gol, parece que o time meio que sentiu, né, aquele primeiro gol do o Cruzeiro, o segundo tempo muito abaixo daquele Vitória que a gente viu no primeiro. Aí eu te pergunto como é que fica o psicológico desse time agora para essa sequência, onde vai ter São Paulo fora, Vasco em casa, jogos essenciais em que o Vitória vai precisar, sobretudo, não só pontuar, mas vencer, quando possível, esses 2 próximos jogos. Bom, acho que eu tinha comentado aqui a questão do psicológico deles, do mental. Claro que quando você toma um gol na partida é natural que você dê uma baixada, você começa depois a voltar para entrar no ritmo o calor do jogo. Os nossos atletas estão muito bem preparados. Eu acho que o psicológico deles, a gente tem batido muito nisso de metas, de que no jogo a jogo, que já falamos aqui da outra vez, para que a gente possa ter isso como meta para melhorar cada vez mais. E são atletas profissionais, são atletas muito capacitados, que sabem aquilo que tem que ser feito lá dentro. Então, hoje já passa agora a página virada, pontuamos, conseguimos um bom resultado, apesar que queríamos a vitória contra a equipe do Cruzeiro, e a gente vai lá para a equipe do São Paulo para criar muita dificuldade, e tudo dando certo, a gente saia de lá pontuando com uma vitória. Stefano, boa noite, Jean Oliveira do canal do Pressão. Queria que você falasse um pouco sobre o Alejandro, ele que muitas das vezes é criticado pelas atuações e hoje fez um gol espetacular, né? O gol da rodada, com certeza. Queria saber de você se você acha que depois desse gol de hoje, né, da partida do primeiro tempo que ele fez, ele pode ter um ânimo a mais para as próximas partidas. Claro, o centroavante, todo mundo fala, né? Todo mundo sabe que vive de gols, né? Então, às vezes, quando não faz gol, alguns começam a criticar, começam a questionar. E o Alejandro, ele sabe que ele tem total confiança nossa. Acho que vocês que hoje sempre estão ligados nas partidas, todo mundo vê o esforço que ele faz. É um jogador tático que ele é para nós, o quanto ele se desdobra pela equipe e que sempre foi passado para ele que naturalmente ele ia começar a ter essas oportunidades de gols, assim como ele teve, né? Fez contra o Corinthians, depois teve contra o Criciúma, se eu não me engano, e é um menino que trabalha muito. É espetacular, muito bom de trabalhar e que ele possa pegar esse golaço que ele fez hoje, conseguir transformar isso em energia e que ele continue ajudando a gente aí nessa sequência de jogos. Uau!